Olá, meu amigo e amiga, e chegamos a mais uma sexta-feira aqui no nosso Portal do José, com muita movimentação no cenário político, cenário eleitoral, econômico e midiático também. Daí, meu amigo e minha amiga, se você estiver prestando muita atenção nos noticiários das TVs a cabos, né, que falam ali da política, que falam de economia, nas manchetes dos jornalões, nas manchetes dos principais sites das grandes empresas aqui no nosso país, você vai achar que o mundo está meio complicado mesmo, que essa extrema-direita está com tudo, que eles dominaram e não vai ter chance para a gente conseguir fazer uma coisa muito transformadora no nosso país, não. Mas não é bem assim, não, né? Tem muita coisa acontecendo, nós estamos aqui enfrentando essas criaturas todas, desmascarando muitos desses personagens, e nós vamos ter mais oportunidades aí para levantarmos a bola de muitas questões. Eles não vão conseguir emplacar no nosso país esse terror que eles estão querendo, não. Agora, é muito complicado a gente ver que o descaramento para defender o indefensável, por exemplo, a candidatura de Flávio Bolsonaro, pela mídia fazendo coberturas capciosas, míopes, subliminares, jogando luzes ali em cima do Lulinha. O Lulinha que, por mais que se queira fazer alguma coisa, o máximo que vai se achar são infrações de natureza ética, dele ter se relacionado com pessoas que estavam querendo abocanhar alguma coisa, fazer algum tipo de negócio, e que não conseguiram. É o máximo que vai se conseguir, vai ser uma censura de natureza ética, de natureza moral. Mas aí era uma coisa, é uma coisa que tem um patamar de importância infinitamente inferior às outras coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Por exemplo, a cobrança sobre o Dark Horse, a dinheirama que o Flávio Bolsonaro abocanhou, e que tem-se uma visão completamente equivocada, gente, que eu tenho chamado a atenção de vocês aqui no nosso portal, sobre a relação dele com o Vorcaro e a consequência de ter havido uma relação criminosa ali. Porque está se levantando o seguinte, o Flávio Bolsonaro teria pegado ali quase 130 milhões, 134 milhões, e o que ele deu em troca? Não é essa a questão, meu amigo e minha amiga. Não é o que ele deu em troca. Essa grana já era a troca do que tinha acontecido anteriormente. E o que aconteceu anteriormente? O Vorcaro bancou mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais dos fundos de previdência do Rio de Janeiro, da Companhia de Águas do Rio de Janeiro. Então ele estava pagando a comissão. Então isso tinha que ser muito explicitado, né? Bom, eu vou falar com vocês mais sobre essas questões, mas quero lembrar, e por isso que eu coloquei esse banner aqui, que amanhã, no Rio de Janeiro, a partir das 10 horas da manhã, o presidente Lula estará aqui, deve ser um evento super legal, enfim, a partir das 10 horas da manhã. E eu estarei lá também com você, que é do Rio de Janeiro, você que vai dar uma passada por lá, você que vai se unir à nossa turma ali, eu estarei entre as ruas Sul América e Istambul, a partir das 9 horas da manhã. Deve ser um evento muito legal, tenho certeza que vai ser, além disso, vai ser uma oportunidade também da gente se falar, e de você que está apoiando aqui a nossa jornada, você pegar algum material para distribuir para os amigos, para falar, olha, nós vamos enfrentar essa jornada eleitoral de um modo diferente, porque o Brasil está correndo alguns riscos, precisamos fazer uma bancada federal muito mais combativa, muito mais estruturada, porque essa gente não dá sossego, então nós não vamos dar sossego para eles não, né? Você sempre pede para colocar o número, está aqui o número 4.000, e embaixo o QR Code para você nos apoiar, porque é com seu apoio que eu estou fazendo o material, que a gente está conseguindo construir uma logística bem afastada de fundo eleitoral, fundo partidário, enfim. Eu nunca sonhei em fazer campanha com esses mecanismos, né? Então, não está fazendo falta nenhuma. O que é importante é estar aqui com vocês, tá bom? Então amanhã às 9 horas da manhã estarei. Rua Istambul com Rua Sul América. Bom, isso posto, e você nos apoiando, vamos aqui às pautas. Enquanto eu estou falando aqui com você, meu amigo, minha amiga, já está rolando aí, daqui a pouquinho você já deve estar com os números do Datafolha. E olha, vai ser um negócio impressionante se o presidente Lula não oscilar um pouco para baixo nessa pesquisa. E o Flávio Bolsonaro, como eles dizem, oscilar um pouco para cima. Porque 10 dias falando de Lulinha, e 10 dias escondendo as falcatruas de Flávio Bolsonaro, qual é o resultado de uma história dessa? Isso influencia as pessoas, porque não se sabe, inclusive, vou ter que verificar mais tarde, se a pesquisa do Datafolha foi feita em campo hoje também. Porque hoje foi só bombardeio, né? Bombardeio todo o veículo, enfim, falando Lulinha, Lulinha, quando o máximo que se consegue encontrar no meio dessa história
é uma infração de natureza ética, de uma natureza moral. Aquela história, o filho do presidente da República estava andando se relacionava com um lobista que queria fazer negócio com o governo, mas não conseguiu. É o máximo que vai se conseguir, que é bem diferente do ladrão, assim apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o senhor Flávio Bolsonaro, rachador, lavador de dinheiro, que tomou 60 milhões ali do Vorcaro como comissão da dinheirama que ele roubou do povo do Rio de Janeiro, os aposentados do Rio de Janeiro. Isso sim que merece todo o destaque. Eu acho que os advogados do Lulinha têm que partir para uma ofensiva, têm que começar a denunciar, inclusive, o senhor André Mendonça, pelo que ele está fazendo. Olha, senhor André Mendonça, queremos que quebre o sigilo geral, queremos que seja tudo aberto. E que esse tipo de quebra de sigilo seja feita também em relação ao caso do criminosinho, né, filho do Jair Messias, presidiário, que tomou dinheiro do Vorcaro e mandou para fora do nosso país, está dizendo que não tem nada mais a declarar. Tiro pela culatra. Caso Lulinha reacende cobrança sobre Flávio Bolsonaro e Dark Horse, diz analista. Então é o seguinte, alguns analistas estão enxergando que esse tipo de história está fazendo com que o assunto Dark Horse ele entre de novo no debate. Bom, se isso de fato vier a acontecer, o Flávio Bolsonaro vai ter grande chance de ficar desmascarado no meio dessa história. Então, eu acho que tem gente pensando como lidar com essa história aí, mas, como eu tenho dito aqui para vocês, né, uma tarefa fundamental minha, junto com vocês, quando chegarmos lá no Congresso Nacional, e você vai ajudar a gente a chegar lá, você vai distribuir o nosso número, vai conquistar mais gente para chegarmos lá, nós vamos combater essa extrema-direita, nós vamos cobrar da Procuradoria-Geral da República os crimes que essa gente cometeu durante a pandemia e outros tantos crimes também. E vamos aqui sempre sublinhar também a importância de se ter uma comunicação diferente no governo Lula 4. Vamos ter que ter uma comunicação, gente, muito mais de vanguarda, muito mais inteligente, muito mais capaz, porque quanto mais ela conseguir informar grandes parcelas da sociedade, menos essa gente vai ter espaço para contar mentiras e para conseguir fazer as pautas como eles conseguem fazer sempre, né? Então você pode contar comigo aí, porque, olha, eu vou fazer muito barulho junto com vocês lá, né? Tiro pela culatra a matéria aqui, né? Caso Lulinha reacende cobrança sobre Flávio Bolsonaro e Dark Horse, diz analista. E é o seguinte, o presidente Lula hoje conversou com o Trump por 1h20, gente. Lula e Trump conversam sobre tarifaço e combate ao crime organizado. Secom diz que telefonema se deu em tom amistoso e cordial e que o presidente americano propôs que equipes do governo dos dois países voltem a se reunir o mais breve possível. Olha só, gente. Pode acontecer o improvável de Oliveira no meio dessa história, né? De repente ter uma mudança do comportamento de Trump com relação ao Brasil, vai saber, né? Porque tem um staff dele ali que é um staff que quer que quer comandar uma ação predatória contra o nosso país. Mas isso é a turma do Trump ali. Outra coisa é o comando dele ali. Se de repente ele resolver dar uma aliviadinha nesse processo aí, olha, daqui a 44 dias teremos o primeiro turno, né? Olha, pode ser que aconteça uma coisa boa, mas se ele simplesmente não fizer nada, também já está de bom tamanho, né? Porque eles já estão mais do que manjados aí como uma ação externa no nosso processo eleitoral. Então, estou aguardando também com vocês o resultado da pesquisa, mas olha, para a gente, diante desse bombardeio, se tiver uma estabilidade ali, uma oscilaçãozinha muito pequena do presidente Lula e uma oscilaçãozinha também do Flávio, também está dentro do contexto. A questão é que, graficamente, eles apresentam, né, a curva de subida, depois a curva dá uma quedinha, a outra curva lá embaixo, aí vai subindo, então cria aquela expectativa nas pessoas. E foi isso que eles tentaram fazer com esse bombardeio. Esse bombardeio contra o Lulinha, querendo atingir o presidente Lula, que do ponto de vista prático, né, também é uma coisa que a gente devia rebater com mais força. Por quê? Porque mesmo que o Lulinha tivesse feito alguma coisa, né, o que o presidente Lula, o que o governo Lula teria a ver com isso? Né? Enfim, mas aí são coisas para a gente debater mais, né? Aí, falando debate, vejam só a cachorrada. Debate sobre 6x1 é populista inócuo, diz coordenadora da campanha de Flávio Bolsonaro. Quem é? A senhora Paula Guedes, né? Essa aqui que ajudou a fazer uma série de ações políticas com dinheiro público nas vésperas do segundo turno.
emprestando dinheiro para quem não podia pagar e quem não podia pegar também, né? Mas para ganhar voto. Então ela está dizendo o seguinte, é um debate populista inócuo. Só que é o seguinte, o Flávio Bolsonaro vai ter coragem de bancar isso? Vai dizer que o debate sobre a 6x1 é inócuo e que, enfim, vai reproduzir esse discurso dela aqui, ó. É um debate populista inócuo na realidade atual das famílias brasileiras. O cara tem que ter liberdade para trabalhar o quanto ele quiser, afirmou Daniela, jornalista do Rio de Janeiro. Senhora Daniela Marques, o trabalhador no Brasil, ele tem liberdade para trabalhar o quanto que ele quiser, só que ele tem um mínimo que ele já está trabalhando, que é um mínimo que é ruim para ele. Tem trabalhador que trabalha 50 horas por semana. Enfim, se ele quiser trabalhar mais um tanto final de semana, ele trabalha. Se quiser fazer um bico, ele faz também. Então ninguém está proibido de trabalhar no nosso país. O que é proibido é o empregador se utilizar do empregado numa condição em que ele está em desvantagem para conseguir cada vez ter mais lucros sob o sacrifício do seu empregado. Isso é que a gente não pode aceitar, porque essa visão da senhora Daniela aí é a visão escravocrata, né? É a visão de alguém que não tem o mínimo de escrúpulos, o mínimo de humanismo, que não sabe o que é um trabalhador trabalhar 6 dias por semana e só ter um dia de folga. Né? Como várias entrevistas que eu tenho mostrado aqui para vocês, a percepção do trabalhador brasileiro é totalmente contra o que essa senhora está dizendo. E olha só, essa é a ponta do iceberg, tá? Porque do mesmo modo que ela defende que o trabalhador possa negociar livremente com o empregador, né, o empregado com o empregador, né, ela defende também que o aposentado seja tungado, que o salário mínimo seja tungado, que haja menos investimentos em saúde, educação. E esse é um debate que fica interditado, por quê? Porque os grandes veículos de comunicação estão muito mais preocupados com Lulinha, estão muito mais preocupados com coisas que distraem a sociedade e dificultam o debate político no nosso país. Então, a nossa dificuldade de pautar temas importantes é que faz uma grande diferença na elucidação do povo brasileiro. Né? E continua ela aqui. É uma ficção dizer que se está concedendo alguma coisa quando alguém... enquanto quem produz não vai ter condição e vai ter um custo enorme na relação a isso, o fim da 6x1. Para ela, o problema do mercado de trabalho é a falta de liberdade para o empregado discutir com o contrato com o patrão, sem o Estado interferir. Então tem que acabar a CLT, não tem que ter regulação nenhuma, tem que ser a barbárie. Pode acabar com o Código Penal também, né, senhora Daniela? Deixa o vagabundo negociar com a vítima, não é? Todo mundo tem que ter liberdade, né, para negociar. Que tipo de sociedade essa gente quer? Eu te digo, é a sociedade que eles estão implantando na Argentina. De acabar com o povo argentino, de roubar o povo argentino, de tirar direitos do povo argentino, que está em pandemônio lá na Argentina, né? E aí é o seguinte, a gente vê a direita só fermentando essa coisa, do Lulinha, Lulinha, vamos Lulinha para um lado, Lulinha para o outro, e lá fora do nosso país, eles não estão querendo saber das coisas que estão acontecendo lá. Gente, lá no México, vai ser preso o sócio do Cerimedo. Esse Cerimedo, que é o gangster que estava mancomunado, está mancomunado com os bolsonaros aqui no Brasil e que agora está sendo cada vez mais exposto em todos os crimes que ele estava envolvido. Gente, vai aparecer coisa aí porque a namorada dele, que ele tentou matar, grávida, ela guardou muita coisa. Ela é advogada. Ela pressentiu que o cara estava querendo armar alguma coisa ruim contra ela, ela guardou muita coisa. Então, olha, teremos fortes emoções. A justiça da Bolívia decretou a prisão preventiva dele por 180 dias. Então, a criança está agarrada. Vamos ver o que vai dar, né? Gente, eu fico por aqui, vamos expor essa senhora Paula Guedes, senhora Daniela, essas falcatruas, essa gente escravocrata e vamos seguir para frente, tá? Olha, tá aqui, você que pergunta, gente, eu vou em breve colocar materiais nossos aqui na nossa página, então para você compartilhar, mas nós já estamos mandando e-mail para as pessoas, estamos fazendo contatos com você que fez o cadastro, preencheu o cadastro aqui, que ainda está no ar, tá? Se você não preencheu o cadastro aqui para apoiar a nossa jornada, tem um cadastrinho ali e tem o Quero Apoiar, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, amanhã eu vejo vocês aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Tchau!